Graça e paz, amigos e irmãos, dando sequência ao nosso estudo. Por que então estudar a Bíblia? Ela é confiável, sim. O contrário, né, em contraste com o que aconteceu em Gênesis 3:1, quando, né, a Eva e depois o próprio Adão deram crédito à palavra, né, de Satanás, a palavra mentirosa de Satanás, quando ele semeou a dúvida. Nós temos de Deus o seguinte: não, ele é a verdade. Deuteronômio 32:4. Jesus Cristo é a verdade. João 14:6. O Espírito é a verdade. 1 João 5:6. A palavra de Deus nas Escrituras são a verdade. Palavras do próprio Jesus em João 17:17. Então vamos acompanhar esses dois textos aí rapidamente da palavra de Deus. Então, 2 Pedro vai falar do processo, né, de transmissão, de concessão da palavra de Deus. Então, Pedro, que esteve ali no Monte da Transfiguração, ouviu do próprio Pai, né, este é meu filho amado em quem me comprazo, né, escutai-o. Ele vai falar o seguinte, sobre a revelação, sobre a doação, né, da palavra de Deus, esse processo de inspiração das Sagradas Escrituras, algo que, de forma semelhante, né, ao que aconteceu com a doação das tábuas da lei. Então, Pedro vai falar assim: temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, Pedro está falando assim: olha, aquela palavra que eu ouvi do próprio Deus, né, do próprio Pai, do próprio Jesus, que é Deus e que se fez carne e habitou entre nós, essa palavra que eu estou compartilhando com vocês. Mas olha, nenhuma palavra de particular interpretação. Então a Bíblia explica a Bíblia. Então, essas são palavras de Pedro, e as palavras de Paulo a Timóteo, né, sobre a origem da palavra de Deus, os benefícios da palavra de Deus. Acompanhem comigo, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Então, Paulo, é, Timóteo aprendeu de Paulo, né? E também aprendeu, né, na própria criação, né, da avó e da mãe Lloyd, né? E que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação. Então, tanto Eunice e Lloyd, né, mãe e avó, ensinaram a palavra de Deus ao pequeno Timóteo, cujo pai era grego, mas acredita-se que ele já estivesse morto, né, já estivesse falecido. Então Paulo vai e ensina para Timóteo. Paulo fala: lembra as palavras da vovó, da mamãe, né, das Sagradas Escrituras, e foram essas palavras que te tornaram sábio para a salvação. Mas que salvação? Através de que maneira? Pela fé em Cristo Jesus. Então, o que salva uma criança não é um ritual. O que salva a criança, né, em diferentes idades, nós entendemos, é a exposição da palavra de Deus, que vai gerar a fé em Cristo Jesus. E aí ele vai falar: olha, você recebeu, né, de quando criança, e agora você pode ter certeza que toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada. E sendo inspirada por Deus, ela vai ser útil para quê? Para ensinar, quer dizer, apontar o caminho correto, repreender, né, das coisas erradas, corrigir das coisas erradas, e para educar em justiça. O que é educar em justiça? É saber o que Deus tem revelado. Em qualquer área, ó, está escrito ali. Existem versículos, existem princípios na palavra de Deus para guiar, né? Com quem devo me casar? Como é que eu devo trabalhar? Como é que eu devo ser como patrão? Está tudo revelado ali. Então é por isso que ele vai falar, vai finalizar, a fim de que o servo de Deus, e servo sempre na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem conotação de escravo, quer dizer, o escravo de Deus. Né? Jesus se fez escravo do Pai, e nós somos escravos, né, de Deus,
né, escravos de Cristo, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, tá vendo? Toda pessoa que presta algum tipo de serviço, ela tem um manual, né? Ela aprendeu no manual, ela tem um manual e através daquele manual ela vai executar o serviço. O nosso manual para o nosso dia a dia tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser sonhos, não pode ser tais das revelações, né? Tem que ser a palavra de Deus. E isso, claro, é algo tão precioso, precisa ser estudado com muita diligência, com muito esforço e ao longo de uma vida inteira. Então, pense nisso, Deus abençoe a cada um de vocês.